Pois bem, no momento em que o judiciário brasileiro ocupa as principais manchetes políticas do país, nada melhor do que a gente ir em busca de saber o que é justiça. Como se faz justiça no Brasil? A justiça realmente existe? Para responder perguntas como essa, nós vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Alfredo Atier Júnior, que já está conosco aqui. Desembargador, a primeira pergunta que eu lhe faço é exatamente essa: o que é justiça? Bom, Chiavenato, primeira coisa muito importante. Eu adoraria que a gente conversasse sem o senhor e Opa, sem título, né? Você pode me chamar de Alfredo, de Atier, eu vou conversar com você com prazer. E a gente combinado. começa por aí, respondendo o que é justiça. A Uhum. justiça é, em primeiro lugar, não é assim, uma virtude humana, né? Ou uma paixão humana. E é uma paixão de você construir relações de igualdade com os demais que pertencem à sua sociedade, que pertencem a outras sociedades. E, portanto, você constrói uma relação de igualdade e também uma relação de solidariedade. Por quê? Porque as pessoas, naturalmente, têm projetos de vida diferentes, têm desejos diferentes, têm vontade de fazer coisas, não apenas para si mesmas, mas também para sua família, para a sociedade em que vivem, para a comunidade, para o mundo em geral, né? E nos lugares em que vivem, para os lugares em que vivem. E aí você pensa num meio de você combinar todas essas vontades, todos esses desejos, todos esses projetos, que é aquilo que a gente chama de espaço público, né? Ou espaço da política. Dentro desse espaço, você tem um meio para resolver os conflitos que aparecem exatamente por causa dessas diferenças. E a justiça aparece como essa, digamos, fórmula mágica, né? A justiça surge, Chiavenato, quando a gente ultrapassa aquele estágio em que havia propriamente vinganças, né? Uma pessoa era magoada pela outra, era ferida pela outra e iniciava um processo de vingança, e esse processo de vingança é eterno. E aí você tem a ideia fundamental, né, que surge num determinado momento, digamos assim, da evolução civilizacional humana, de resolver esses conflitos de uma forma mais racional, abandonando, digamos assim, toda a paixão que está envolvida quando uma pessoa sofre uma injustiça, quando uma pessoa acha que foi prejudicada, quando uma pessoa sabe que foi prejudicada. E essa invenção, não é? Essa invenção extraordinária, deixa de ser apenas uma paixão, uma virtude, e passa a ser também uma espécie de instituição, não é? Não formal, como hoje em dia a gente, quando fala em justiça, a gente pensa logo num prédio, num lugar em que existem juízes e juízas, desembargadores, desembargadoras, ministros, ministras, como é o caso hoje tão falado, como você disse, do Supremo Tribunal Federal, mas você pensa num mecanismo, né? Num jeito de você aproximar as pessoas e fazer com que elas resolvam esses conflitos. A justiça é basicamente isso, né? Depois a história vai levar a uma evolução de várias formas, né? Cada sociedade criou o seu modelo, digamos assim, institucional de justiça, né? Da instituição da justiça, e a partir daí você tem as diferenças entre os países, você vai ter a construção das leis, você vai ter a construção dos métodos de julgamento, não é? Mas, basicamente, a justiça é simples e tão somente isso, né? Uma forma de aproximar as pessoas e tentar solucionar essas diferenças de desejos, de projetos, não é? Em relação àquilo que é de todo mundo, né? A sociedade é de todo mundo. Desembargador, você falou da justiça brasileira, comparando, obviamente, fazendo um comparativo, políticas internacionais, essa coisa toda. Como é que você qualificaria a justiça brasileira? Ela está num patamar, ela está na prateleira de cima, está numa prateleira intermediária, como é que ela está? Bom, hoje, sem dúvida nenhuma, ela está no mesmo patamar da justiça no mundo inteiro, né? A gente
aprendeu agora no século XXI, sobretudo, mas a partir, digamos assim, da década de 70 do século XX, a abandonar aqueles modelos em que nós estávamos, digamos assim, um pouco, digamos assim, conformados a eles, né? Que eram os modelos da Europa, o modelo, depois o modelo dos Estados Unidos, né? E a partir da década de 70 do século passado, a gente começou a pensar o mundo de forma muito mais rica, né? Você teve o processo extremamente importante de fim da colonização na África, você teve o abandono de certos conflitos que foram feitos pelo imperialismo na Ásia, e aí, aos pouquinhos, você começa a enxergar o mundo também com a presença de países e povos africanos, de países e povos asiáticos, ao lado também dos países jovens, né, das Américas, né, que também viveram o processo de colonização, mas terminaram formalmente esse processo de colonização durante o século XVIII, sobretudo, né, no final do século XVIII, mas durante o século XIX, e também esse processo também se deu até o início do século XX. Então você tem a emergência desses novos atores no cenário mundial para todos os assuntos, né? Economia, política, a sociedade, mas você vai ter também a emergência no campo do direito. E a partir desse momento, você vai, digamos assim, construindo, digamos assim, um diálogo que dá visibilidade a todos esses espaços, essas regiões, a esses países. E ao dar visibilidade, você vai enxergando, digamos assim, qual é a contribuição de cada um deles. E o Brasil, entre esses novos atores, digamos assim, que aparecem com bastante força a partir dessa década de 70, ele começou a se destacar. Como é que ele começou a se destacar? Ele se destacou porque o Brasil sempre se preocupou em participar da ordem internacional, da sociedade internacional, de forma construtiva, né? O Brasil, um país que não faz guerra, que tem na sua Constituição, hoje, de 1988 para cá, uma determinação de que, que a finalidade da própria existência do Brasil é fomentar a paz, não é? E a partir disso, o Brasil vai participando de vários foros internacionais e ele vai deixando a sua marca, né? Depois a gente pode falar, inclusive, sobre tratados internacionais importantes que têm a marca fundamental do Brasil, que o Brasil ajudou fundamentalmente a forjar, né? A construir. Mas a justiça brasileira, de uma justiça assim totalmente dependente desses modelos europeu e depois norte-americano, ela aos pouquinhos foi se afirmando também. E hoje ela é olhada assim com muita curiosidade pelo mundo. Eu diria até que isso vem dos anos 2000 para cá. Né? Eu me lembro de participar de foros internacionais, seja no Banco Mundial, seja na ONU, e em outros foros também regionais, na Ásia, África e assim por diante, e eu assistia a essa curiosidade, né? Os europeus, os norte-americanos, os países do chamado norte global vinham conversar e queriam saber o que nós estávamos fazendo, como é que a gente estava construindo efetivamente uma realidade institucional extremamente bonita e diferente, né? Uma realidade de construção de igualdade, a erradicação da pobreza, né? Que também é uma determinação constitucional, as políticas públicas que a gente estava levando à frente. E isso não é apenas um trabalho do poder legislativo brasileiro, do poder executivo, do governo brasileiro, mas é também um trabalho da justiça, né? A justiça brasileira é um modelo importante para o mundo, né? A gente tem vários problemas, claro, ela não é perfeita, ela ainda não é uma justiça acessível a todos, ela ainda é uma justiça muito impregnada de certos preconceitos, né? Ligados à nossa própria história, né? O elitismo da nossa própria história, ainda não é ainda uma justiça propriamente
que tem o povo como protagonista, mas de qualquer forma ela está aos pouquinhos aí se construindo. E isso vem lá de 1988 para cá, com a nova Constituição, mas vem sobretudo no século XXI, com essa emergência, né, dos novos atores globais. Né? Isso é muito importante. Desembargador, você me fala exatamente isso, né? Que você gostaria, inclusive, de debater, falar um pouco mais sobre alguns acordos internacionais. Obviamente que o Brasil é signatário de alguns fortes e bons acordos internacionais. No entanto, alguns governos de estado, por exemplo, o governo de Goiás com o Caiado, o governo de São Paulo com o próprio Tarcísio, bater na mesa aqui, né, eles se recusam a entender que isso inclui, né, uma política doméstica de colaboração com a Polícia Federal em combate ao crime. Como é que o senhor vê como é que você vê essa diferenciação? Gosto do você. Eu acho importante. A gente está construindo um ambiente de igualdade, né? Num Que diálogo, ótimo. eu acho isso muito Muito obrigado. importante. Chiavinato, eu vejo o seguinte, né? O Brasil, ele tem uma ligação muito forte com a sociedade internacional, né? Talvez ele seja, de todos os países do mundo, o que tem mais ligação com a sociedade internacional. E ele se apresenta à sociedade internacional de uma maneira bem diferente daquela que tradicionalmente outros países mais, digamos assim, ricos, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do poderio militar, lamentavelmente, do que o Brasil se apresentavam e se apresentam ainda. O Brasil não quer fazer guerra. O Brasil quer participar da sociedade internacional de maneira construtiva. Ele quer dialogar, ele quer conversar, ele quer construir uma diplomacia não apenas oficial, mas também uma diplomacia democrática, quer dizer, uma democracia popular, não é? Que seja efetivamente construtiva da paz, sem ameaças e sem conflitos. Isso é uma postura internacional, né? E esse engajamento internacional, ele determina, como você bem viu, consequências para a nossa política interna. Né? Então, vou dar um exemplo que eu acho que é muito, muito importante e que esses governadores que você está referindo, eles estão esquecidos dele. Né? Eles estão mostrando que não tem nenhum compromisso com a Constituição e a ordem internacional. A Constituição de 88, o Chiavinato, eu chamo de uma Constituição muito virtuosa e, sobretudo, uma Constituição plástica. O que quer dizer isso? Ela é plástica porque ela vai se amoldando aos tratados internacionais que o Brasil vai construindo na ordem internacional. Desde 88 tem lá um artiguinho lá na Constituição que diz que todo tratado internacional, sobretudo vinculado à questão dos direitos humanos, ele faz parte da Constituição. Ele passa a ser a nossa Constituição. Então, o que acontece? Toda vez que você tem um tratado internacional, a nossa Constituição muda. A Constituição brasileira ela não muda apenas pelas emendas que o Congresso faz. Ela muda também por causa desses tratados internacionais. E aí você tem os compromissos que o Brasil vai assumindo na ordem internacional, mas que passam a ser também compromissos internos. Que compromissos são esses? De realizar políticas públicas, né? E de implantar não apenas uma ordem de direitos, mas também uma ordem de deveres. Deveres que são não apenas do governo brasileiro, mas são também dos governos dos estados e dos municípios. Mas além de serem deveres dos governos, eles são sobretudo deveres da própria sociedade. Então, cada cidadão, cada cidadã, as empresas, né, todas as corporações, sejam elas nacionais, sejam elas estrangeiras, dentro do Brasil, elas têm esses deveres. A Constituição estabelece esses deveres. E daí que não apenas o governo federal, mas também os governos estaduais e municipais têm de implementar
esses direitos, esses deveres e realizar as políticas públicas que estão incluídas, digamos assim, no projeto constitucional brasileiro, né? Que é um projeto extremamente bonito. A Constituição de 88, que é Venato, é um verdadeiro milagre na história brasileira, né? Não apenas porque ela enuncia os direitos logo no início, mas também porque ela estabelece deveres e políticas públicas para poder realizar esses direitos. Não é apenas uma declaração assim formal, é uma declaração material, quer dizer, ela tem que se tornar realidade, ela tem que se tornar concreta. E nesse aspecto, né, você tem hoje, lamentavelmente, porque nós fomos, digamos assim, atravessados por uma onda extremamente prejudicial trazida por essa extrema-direita internacional, né? Então você acabou tendo um certo enraizamento do modo de comportamento dessa extrema-direita. E aí você criou dentro da sociedade brasileira uma grande divisão, uma divisão artificial. Ela não tem nada a ver com a nossa história, ela não tem nada a ver com as nossas leis, com a nossa Constituição e com as nossas instituições. E essa divisão tem permitido, né, esse enraizamento dessa divisão tem permitido que pessoas como esses governadores que você citou, eles se esqueçam de que o Brasil é um país só. E, portanto, as políticas nacionais elas têm de prevalecer sobre as políticas locais, sejam estaduais ou municipais. E essa proposta, aí, falando especificamente da questão de segurança, que eu acho que é fundamental hoje em dia, né, um tema extremamente importante. O governo federal, ele mandou ao Congresso uma proposta de emenda constitucional e uma proposta de alteração de várias leis para criar um sistema único de segurança, né? Exatamente como existe o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um exemplo para o mundo inteiro. E o governo quer criar esse Sistema Único de Segurança. Por que existe a possibilidade e a necessidade de um Sistema Único de Segurança? Porque hoje os crimes não são mais aqueles crimes locais. Os criminosos não são mais os pequenos criminosos. Hoje, a maior parte do crime que se comete, ele está vinculado a um sistema corporativo. Quer dizer, então por isso que a gente fala em crime organizado. Por que a gente fala em crime organizado, que é Venato? A gente está falando de um crime que se organiza exatamente como uma empresa, né? Que tem lá o seu dono, o seu proprietário, e tem lá os seus diretores, e tem lá os seus empregados. E a gente tem de enxergar essa realidade como uma realidade que não é apenas local, mas ela é nacional e internacional. Então, os mecanismos para você combater esses crimes e prevenir a prática desses crimes têm de ser coordenados também com uma estrutura também extremamente bem organizada. Não dá para você pensar em um prefeito cuidar da segurança do jeito que quer na sua cidade, porque a segurança na sua cidade está ligada a toda a região a que ele pertence. Não dá para pensar que um governador ou uma polícia estadual vão resolver os problemas daquele estado. Por quê? Porque aqueles problemas do estado são problemas que estão ligados a outros estados, estão ligados à região, estão ligados ao Brasil. E, portanto, também não dá para resolver os problemas brasileiros de segurança apenas com uma política interna brasileira. Ela tem que estar coordenada com órgãos internacionais. Isso é extremamente importante. Esses tratados existem, o Brasil faz parte deles. Por exemplo, a cooperação internacional de polícias, a cooperação internacional com políticas públicas internacionais. Então, isso tem que ser coordenado no Brasil pelo governo federal. Simples. Não é uma questão de opção, não é uma questão de saber o que fazer ou não fazer. Isso é extremamente importante. Isso é adotado em todos os países que querem resolver o problema da segurança. E a partir daí, você tem lá os princípios, os valores e as regras que têm que ser cumpridas por todo mundo. Todo mundo tem que dialogar, todo mundo tem que cumprir as mesmas regras. E a partir daí, você vai criando um sistema que vai efetivamente dando
segurança a todo cidadão, a toda cidadã. Assim como a justiça é uma virtude, é um sentimento, é uma paixão, também a segurança é isso. A segurança é isso, você não ter medo quando você vai às ruas, de andar tranquilo, de usar o seu celular, de poder sentar numa praça, de poder frequentar o cinema, de poder trabalhar, de poder ir ao ônibus e assim por diante. Isso tudo é segurança, quer dizer, você sentir que você pode estar tranquilo dentro do espaço público. Você não tem medo das outras pessoas, não tem medo da polícia, não tem medo de ladrões, assim por diante. E isso só vai ser construído, esse sentimento só vai ser construído se houver efetivamente uma política, e essa política tem que ser coordenada. Ela não pode ficar ao desejo de cada um diferente, né? A gente tem que ter um órgão que se coadune, faça coadunar os projetos de cada um, né? O governador X ou Y, o prefeito, a prefeita, podem dar sugestões, podem dar opiniões, podem criar projetos e dialogar com todos os entes da federação. Mas quem é que vai coordenar tudo isso é o governo federal, né? Por meio da Polícia Federal, por meio de um ministério, eu acho que é extremamente importante também, que é, Venato, um Ministério da Segurança, né? Que vai fazer essa coordenação. Sem dúvida. Alfredo Atier Júnior, recentemente você venceu o segundo concurso nacional de decisões judiciais em acórdãos e direitos humanos instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, na categoria Direito dos Afrodescendentes, que nada mais são do que os negros, do que os pretos, do que os pardos, né, que são tão marginalizados, né, no Brasil. A justiça tem olhos diferentes para esse tipo de população? Ou é um evento, ou é alguma coisa que você tem e parte de você? Bom, olha, eu fiquei muito feliz por duas razões. Primeiro, porque o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele criou um prêmio como esse, né? Porque uma das funções da justiça é justamente fomentar os direitos humanos e realizar os direitos humanos, né? Você sabe, o cidadão, a cidadã, eles podem reivindicar, eles podem lutar por direitos, mas a justiça tem o dever de realizar esses direitos, ela tem que responder a isso, né? Então foi importante o Conselho Nacional de Justiça criar esse prêmio. Claro que eu fiquei feliz de ganhar. Para mim foi uma honra terrível, né? Uma honra assim maravilhosa ter podido estar lá no CNJ e receber esse prêmio lá do ministro, das mãos do ministro Fachin, que hoje é o presidente do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Supremo Tribunal Federal. Será que a justiça, você perguntou, né? Mas será que a justiça se preocupa com isso? Olha, a justiça está agora aprendendo que ela tem o dever de se preocupar com isso, com a questão da igualdade, fundamentalmente, e com a questão dos direitos e da presença, né, do verdadeiro povo brasileiro no interior da própria justiça, né? Por que eu digo verdadeiro povo brasileiro? Porque a maioria do povo brasileiro é constituída de negros, de pessoas que pertencem à afrodescendência. Então, a maior parte do povo brasileiro está mostrado no censo, né? Então, isso é extremamente importante. Se você tem a maioria de negros, de afrodescendentes no Brasil, você tem que espelhar isso em todas as instituições, inclusive e sobretudo na própria justiça. Isso está espelhado? Não está espelhado, né? A gente tem ainda, lamentavelmente, uma formação nas universidades, nas faculdades de direito, que ainda está muito aquém da necessidade dessa presença e dessa atenção a essa população, não é? Mas não apenas a ela, também aos indígenas, também às mulheres, de certa forma, e também a todos os gêneros, né? Aos LGBTQIA+, né? Que estão presentes na sociedade. Mas a questão fundamental aí dos afrodescendentes, que a Venato, tem a ver com esse fato, né? Quer dizer, a gente tem uma população que é predominantemente negra, né? Ou
a partir da mestiçagem bastante violenta que houve no Brasil, claro, mas a partir dessa mestiçagem, o Brasil é um país em que você olha para o nosso povo, para nós todos, nós nos olhamos no espelho e vemos inúmeras cores, né? Por quê? Porque é exatamente a implicação da formação social da nação, do povo brasileiro, né? Das suas diferenças e assim por diante. Mas a presença dos afrodescendentes tem que ser fundamental. Aos pouquinhos, isso está acontecendo. Essa é uma coisa também do século XXI, né? Quando a gente começou a criar as políticas afirmativas dentro das escolas, dentro das faculdades, não é? Abrindo as cotas, e também dentro do serviço público e dentro também das profissões jurídicas públicas, né? A magistratura, o Ministério Público, as procuradorias, as defensorias, a própria Polícia Civil, não é? Que são todas profissões jurídicas públicas, e assim por diante. Mas aos pouquinhos está acontecendo e isso está mudando um pouquinho a configuração do que é o direito no Brasil e do que é a formação dos profissionais do direito no Brasil. Ainda não é o momento assim ideal. Nós estamos ainda construindo essa realidade, né? Eu gostaria muito, né, de daqui a alguns anos, daqui a uns 5, 10 anos, a gente poder dizer o seguinte: olha, não precisamos nem mais fazer prêmio para quem dá decisões, como eu gosto de dar constantemente, não foi só essa, mas eu estou sempre empreendendo isso, voltada aos direitos humanos. Então não precisa mais de prêmio, todo mundo está fazendo isso. Os direitos humanos se tornaram absolutamente naturais. Todo mundo pensa neles, né? Pensa que uma sociedade justa, ela depende de todo mundo ter direito, todo mundo, sem exceção, não é? Uma sociedade justa depende de todo mundo ter o tratamento com cuidado, na segurança, na saúde, na cultura, na educação, na justiça, né? Então eu espero que daqui a algum tempo a gente nem pense mais nessas questões, não precisa mais nem comemorar um prêmio como esse, não é? Ou valorizar as pessoas que dão essas decisões. A gente vai ter todo mundo fazendo isso e isso vai ser extremamente bonito para a construção de um Brasil diferente. A gente está ainda caminhando. Não é o momento, não é ainda o momento ideal, mas eu acho que muita coisa pode ser feita. Desembargador, você é um homem que vive da justiça, respira justiça, faz justiça, né? Quando é que nós, cidadãos comuns, vamos ter confiança na justiça? Hoje a gente pega o cidadão comum, uma das coisas que ele menos tem com a justiça é a confiança. Não, eu vou entrar na justiça e tá certo, a justiça vai julgar tal processo político e a decisão vai ser essa, porque essa é a decisão mais correta. Falta essa confiança, esse elo de confiança entre os dois? Olha, a gente tem que admitir que realmente falta mesmo, viu, Chiavenato? Isso é uma coisa bem importante, aliás, que você que é uma figura da imprensa, uma imprensa que trabalha com independência, com autonomia, sabe e faz bem ao criticar, né? Falta esse elo. Por que falta esse elo de confiança entre a cidadania e a justiça, né? Primeiro porque isso é uma questão histórica, né? A justiça no Brasil, ela começa a ser construída no século XIX e ela é uma justiça lá, e na história isso permaneceu durante muito tempo e hoje ainda você tem consequências disso, uma justiça exclusivista, né? A lei brasileira também é uma lei exclusivista, né? A lei brasileira, os códigos civis, os códigos mesmo do consumidor, os códigos empresariais, o Código Penal, etc., é ainda uma lei que não sabe pensar a realidade do povo brasileiro, né? Grande parte das normas brasileiras, das leis brasileiras, elas falam de coisas que sequer correspondem à realidade de todos os dias do povo brasileiro, né? Por exemplo, há assim, muito acento, muita pressão sobre a ideia, por exemplo, de herança. Quem é que efetivamente no Brasil tem bens para deixar herança a seus filhos, às suas filhas? Não é? É uma parcela pequena da sociedade. Há também digamos assim, um acento muito grande com a questão da família a partir daquela ideia tradicional, né? O pai, a mãe e os filhos. Se esquecendo, por exemplo, que grande parte das famílias brasileiras são lideradas por mulheres e mulheres sozinhas.
né? Essa é uma realidade muito pesada. Nas varas de família, é extremamente doloroso, sobretudo as varas que estão nas regiões mais periféricas, doloroso você ver esses processos de separação, em que o homem deixa a casa e também tem poucas condições, inclusive, de contribuir com o sustento dos filhos que deixa com a mulher. Não é? E aí você tem lá umas fórmulas de, por exemplo, dar pensões de meio salário mínimo, um quarto do salário mínimo, tendo em vista as dificuldades, as desigualdades, a gritante situação de pobreza em que vive o povo brasileiro. E a lei brasileira é muito distante disso. E a justiça também se torna distante. Por quê? Porque os profissionais do direito, né, aqueles que estudam direito, também estudam segundo esse formato exclusivista, né, que apresenta só essas leis, só essas normas, e não sabe dar uma cor crítica a tudo aquilo que acontece no Brasil e relacionar isso com o direito. Então a gente precisa mudar, em primeiro lugar, o modo como as pessoas estudam direito nas faculdades. E, a partir daí, você também precisa mudar o modo como você escolhe as pessoas que vão para as profissões jurídicas, tanto privadas, como advocacia, quanto públicas, né? Magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, delegados de polícia e assim por diante. Você precisa repensar isso tudo. Como é que você vai fazer para formar essas pessoas para entenderem que o Brasil tem uma realidade de discriminação, de desigualdade extremamente profunda, né? Extensa e profunda. Então esses profissionais eles precisam entender que eles estão trabalhando diante dessa realidade. Mas não é só isso também. A gente precisa aumentar o número de pessoas que são do povo, que vêm de regiões periféricas, que são afrodescendentes, que são indígenas e que são de todos os gêneros dentro da própria justiça. Essas pessoas têm que se tornar juízes, juízas, e elas então vão trazer a sua experiência. Não é? Isso é muito importante. Mas veja, não adianta só você colocar pessoas para tornar a imagem da justiça mais de acordo ou de pleno acordo com aquilo que é a realidade do povo brasileiro, se a formação dessas pessoas é deficiente. Por quê? Porque se você sai de uma faculdade com preconceitos, mesmo que você seja oriundo do povo, você acaba se transformando, há uma conversão. Então é preciso que mude integralmente esse ensino. E a outra coisa que vai gerar mais confiança também é você ter estruturas de participação popular na justiça. Não há necessidade de todos os conflitos serem levados a um juiz, a uma juíza, concursados, aos tribunais, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais de justiça, aos tribunais regionais e assim por diante. Não. Você também pode criar estruturas em que haja participação coletiva e cidadãos e cidadãs, mesmo sem formação jurídica, possam julgar os conflitos. Né? Dou um exemplo. Nos países de língua inglesa, sobretudo na Inglaterra, mas os outros países que também de língua inglesa também há essas estruturas, você tem a instituição dos chamados magistrados. Né? Aqui no Brasil, o magistrado é coletivo de juiz, desembargador, ministro e assim por diante. Mas lá nos países de língua inglesa, o termo magistrado ele é reservado para os juízes e juízas leigos. Ou seja, pessoas que se reúnem lá uma vez por semana, num determinado recinto, para julgar questões como crimes mais leves, como questões cíveis mais leves. Você não precisa de um juiz e uma juíza para julgar. Você precisa só do sentimento, da formação de justiça do povo. Né? Isso é alguma coisa que tem que estar difundida nas faculdades, nas escolas. Então, uma enfermeira, uma médica, um empresário, um eletricista, uma pessoa que vem, um pedreiro, um encanador, ou seja, pessoas que vivem, um jardineiro, uma jardineira, pessoas que vivem na sociedade, experimentam no dia a dia a justiça e a injustiça das relações. E essas pessoas têm um saber, têm uma experiência que lhes permite julgar esses conflitos. Então, o meu grande sonho, Kevenato, é a gente ter isso
nos locais, ter uma estrutura de participação popular que faça com que a própria sociedade ela possa criar mecanismos de justiça, aprender. A justiça é uma coisa que você aprende experimentando, decidir as questões, decidindo os conflitos. A justiça é um grande aprendizado. A experiência de fazer justiça é um grande aprendizado. E se você faz isso junto com as outras pessoas, não isolado, né? Porque isso também está errado. Essa ideia de um juiz isolado, de uma juíza isolada, de uma juíza acima da sociedade, que se acha superior a todo mundo, isso é um equívoco absoluto. Isso vem de uma estrutura colonial brasileira, de uma estrutura escravocrata brasileira. É a pior coisa do mundo, que é Venato, e todo mundo tem essa experiência, de alguém chegar diante de um juiz e de uma juíza e ser maltratado, ser tratado como inferior, ter que chegar lá e se abaixar, se submeter a uma arrogância, não é? Lamentavelmente, isso ainda existe, não é, dentro da sociedade brasileira. Isso decorre da nossa desigualdade, assim, muito profunda, e isso é inadmissível. O juiz e a juíza são servidores públicos, estão ali para servir a população, tratar bem, solucionar os problemas graves de injustiça que ocorrem no dia a dia do povo brasileiro. A gente vive injustiça dentro de casa, vive injustiça na escola, vive injustiça nas ruas, nos meios de transporte, dentro do trabalho, e a gente quer um ambiente em que a gente possa tratar, receber um tratamento, receber um acolhimento e ser tratado efetivamente como cidadão e cidadã. Então, é preciso introduzir a ideia e a prática da cidadania dentro do ambiente da justiça, não é? E ter participação popular, ter um desenho, uma imagem da justiça mais próxima daquilo que é efetivamente o povo brasileiro. Aliás, desembargador, quero tornar bem público minha admiração a você, por exemplo. Você é uma das figuras que não foge de temas polêmicos, né? Não faz questão nenhuma disso e deixa afirmado, bem explícito, o que pensa, o que não pensa. Por exemplo, a respeito do governo passado que nós tivemos, do Jair Bolsonaro, você talvez tenha sido o único, né, jurista do Brasil que levantou a possibilidade dele não ter condições emocionais, psíquicas, inclusive, de administrar o país, de governar o país. E olha no que deu, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, que Avenato, a gente viveu um verdadeiro drama no Brasil, né? Porque por causa dessa eleição, que eu considero até hoje uma eleição ilegítima, né? Porque os vícios que houve durante o processo eleitoral lá atrás, em 2018, e que se repetiram em 2022, não é? Mas foram, em 2022, eles foram reprimidos, sobretudo pela Justiça Eleitoral, mas levaram a uma eleição ilegítima dessa que hoje já está condenada pela Justiça, né? Por pelo menos 3 ou 4 crimes que cometeu. Há outros, né? Agora, por exemplo, o ministro Flávio Dino abriu um inquérito para apurar tudo aquilo de errado e de possivelmente criminoso que ocorreu durante a pandemia no Brasil, né? E são fatos sim, graves, que foram apurados, inclusive, por uma comissão parlamentar mista de inquérito, né? E foram muitos fatos graves que aconteceram. Mas essa chegada ao poder dessa figura, que foi o Jair Bolsonaro, né, e as pessoas que trabalharam com eles, foi extremamente ruim para o Brasil, por várias razões. Mas a razão fundamental, e eu sempre bati muito nessa tecla e continuo batendo, foi que o projeto que eles trouxeram para o governo do Brasil foi um projeto anticonstitucional, contrário a tudo isso que nós estávamos conversando aqui, contrário aos direitos, contrário aos deveres constitucionais e contrário às políticas públicas. Tudo isso foi abolido durante os 4 anos em que houve esse governo. Você se lembra que, inclusive, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social foram abolidos em nome de criar um Ministério da Economia que desprezou os direitos trabalhistas, desprezou os direitos previdenciários, né? O direito previdenciário é o direito de você ter um tratamento, uma segurança social, ter uma pensão adequada depois de ter trabalhado tanto, ter dizer, dado
a sua vida para o trabalho e depois você vai descansar no final da vida, que é uma coisa reconhecida no mundo inteiro. Está na Constituição, isso tudo foi desprezado. Direitos humanos foram desprezados, direitos das mulheres, é impressionante. A cultura desapareceu do Brasil. Também se acabou com o Ministério da Cultura, se criou lá um departamentozinho e não houve absolutamente nada. A cultura é muito importante. A cultura não é apenas um entretenimento, ela é também um meio de participação da sociedade. A cultura brasileira é rica, porque a cultura do povo brasileiro, de nós que somos o povo brasileiro, também é rico. Desprezou-se também a educação, né? A gente voltou atrás. A gente voltou atrás nos padrões, por exemplo, a gente tinha erradicado a pobreza. A gente voltou para o mapa da pobreza durante esse governo. E aí eu, junto com outros intelectuais e juristas, né, o professor Renato Janine Ribeiro, o Pedro Dalari, o professor José Geraldo Souza Júnior, o professor Roberto Romano, que lamentavelmente faleceu, inclusive, de Covid. Enfim, nós nos reunimos, né, nós somos vários, nós nos reunimos para construir uma ação, né, que foi a ação para obter a incapacidade de Jair Bolsonaro, né? Porque estava patente que ele era uma figura que não tinha condições de governar o país, né? Lamentavelmente, essa ação acabou não sendo julgada e deu no que deu, como você falou, né? Deu no que deu nas mortes horrorosas a que nós assistimos durante a pandemia, né? Nós tivemos aqui no Brasil próximo de 800 mil pessoas que morreram, foi um recorde internacional, é triste, né? E a gente não teve mais, porque houve um empenho enorme da própria sociedade, seja pelos profissionais de saúde e seja pelas próprias comunidades, que criaram redes de amparo, redes de cuidado. Graças a Deus, nós não tivemos o fim do nosso sistema único de saúde, que ajudou que a gente a preservar a vida, a saúde de muita gente, não é? Você se lembra, havia uma propaganda desse governo para que não houvesse o isolamento social. Eles diziam que apenas os idosos tinham que ficar em casa, porque as outras pessoas tinham que ir trabalhar. Ou seja, eles estavam, na verdade, querendo que as pessoas adquirissem o vírus e levassem para casa e matassem seus pais, seus avós, as pessoas queridas de idade. Estavam querendo que houvesse uma proliferação do vírus e que matasse uma parte da população, achando que isso ia causar imunidade, quando isso tudo era falso, porque o vírus da Covid, que ainda está presente, é um vírus que tem uma mutação muito célere, muito perigosa, assim como o vírus da gripe, não é? Ele é um vírus que necessita vacina, então houve uma propaganda contra a vacina. Houve uma propaganda contra o uso de máscara, né? Isso é uma coisa absurda. O uso da máscara não é para preservar a saúde da pessoa que usa a máscara, mas para preservar a saúde dos outros. Então, portanto, se trata de acabar com esse liame de cuidado que uma pessoa tem de ter com a outra, de solidariedade. Tudo isso que foi descumprido eram deveres constitucionais óbvios, né? A gente teve de ter a intervenção de governadores que tiveram consciência do trabalho que iam fazer, teve de ter a intervenção do próprio judiciário para impedir que esse modo de desgovernar o país, que mostrava essa incapacidade que a gente buscava afastar essa pessoa da gestão do país, mostravam que isso tudo era absolutamente nocivo. Então foi um trabalho enorme, né? E agora, depois que houve a redemocratização por meio de um governo de coalizão democrática, que isso que é muito bonito que a gente tem hoje, né? Um governo que é um governo plural, não é um governo de um partido só, mas é um governo de coalizão com outros partidos de centro-direita democrática, centro-esquerda, centro-direita democráticos trabalhando juntos, né? Isso tudo, depois que houve isso, a gente saiu de novo do mapa da pobreza e a gente tem tido inúmeros benefícios. Mas isso tudo tem que continuar, porque a extrema-direita ainda ela se enraizou no Brasil e a gente tem que continuar a combater isso que é a extrema-direita. O que é a extrema-direita? É um manancial enorme de preconceitos, de discriminação, de desinformação, de fake news, de exploração humana, né? Isso a gente tem que combater. Nós não somos isso, o Brasil não é isso, o povo brasileiro não é isso.
O povo brasileiro é um povo que sabe conviver na diversidade, sabe ter opinião, sabe debater, sabe construir ideias em conjunto, não é? E sabe, sobretudo, que a vida humana depende de você cumprir regras, regras que são decididas pelo próprio povo. E o cerne dessas regras está na Constituição do Brasil. Desembargador, politicamente é vergonhoso e desastroso a gente falar sobre o movimento, aquele famigerado 8 de janeiro, né? Mas eu queria uma opinião jurídica do 8 de janeiro e esse pedido ainda mais vergonhoso que é anticonstitucional, inclusive, que é a anistia. Como é que você vê esse imbróglio todo que você falou muito da direita, né? E é exatamente a direita quem encabeça esse movimento. Pois é. O 8 de janeiro foi, Chiavenato, digamos assim, o final de um processo golpista, né? Que se iniciou logo que esse governo de Bolsonaro ingressou na presidência. Né? Se todos se lembrarem de todos os discursos, da forma, inclusive, como ele se comunicava com o povo brasileiro, você via claramente que ele não escondia o seu sonho de acabar com a democracia brasileira e voltar o Brasil a um período de ditadura. Né? Isso foi sempre. Em vários momentos ele disse isso, em vários momentos ele tentou se organizar com grupos de civis e grupos de militares para realizar esse objetivo. E lá no finalzinho do ano de 2022, você viu isso crescendo com bastante nitidez. Como? Por meio dos tais acampamentos em torno dos quartéis no Brasil inteiro, que eram todos acampamentos criminosos e em que as pessoas exigiam intervenção militar. Isso é crime, crime contra o Estado Democrático de Direito. Todas aquelas pessoas estavam cometendo crimes. Né? Isso é muito grave. Mas não foi só isso. Quando houve o resultado da eleição no segundo turno, né, em que a coalizão democrática venceu, o que fizeram as pessoas? As pessoas foram lá e começaram a bloquear estradas, começaram a colocar fogo em pneus para evitar que houvesse a movimentação das pessoas no Brasil. Mas não fizeram só isso. Foram a Brasília, chegaram a fazer movimentos com queima, inclusive, de ônibus, ataques à polícia militar, e também tentaram fazer um atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Enfim, tentaram fazer de várias formas a instauração de um caos. Para quê? Para justificar um golpe de Estado, o fim da democracia, a instauração da ditadura. E o último passo foi dado em 8 de janeiro. Não é? Aquilo a que nós assistimos, que aquilo lá foi o resultado de todas essas ações. Né? E o resultado também, que Avenato, é preciso dizer isso com veemência, da omissão de várias instituições brasileiras que não reprimiram desde o início aquelas manifestações em torno dos quartéis, que eram inconstitucionais, eram ilegais e eram criminosas. Houve omissão. Não é? E aí você teve aquele momento do 8 de janeiro. É importante lembrar que o governo brasileiro ele reagiu de uma forma absolutamente democrática e constitucional àquilo que aconteceu. Né? Houve efetivamente uma reação bastante sóbria diante de tudo que aconteceu. A polícia prendeu as pessoas responsáveis por aquela depredação, por aquele movimento ilegal e criminoso contra o Estado Democrático de Direito, e depois a polícia brasileira iniciou um processo de investigação. Quem eram os responsáveis? Quem é que havia determinado que aquelas pessoas agissem daquela forma? Quem é que financiou o deslocamento daquelas pessoas para que elas agissem daquela forma? E aí, depois de um trabalho muito minucioso da Polícia Federal, elogiável, encontraram esses responsáveis. E para a surpresa, digamos, do civismo brasileiro, quem eram essas pessoas? Eram as pessoas que estavam exercendo os cargos mais importantes do governo brasileiro. Ou seja, o próprio presidente, ex-presidente Bolsonaro, ministros militares, ministros civis, não é? Ajudados por outras estruturas militares e civis
que estavam querendo acabar com a democracia no Brasil. Não é? Então, para o nosso espanto, as pessoas que nós acreditávamos, que deveriam proteger a Constituição, estavam querendo destruir a Constituição. Destruir a Constituição significa destruir o povo brasileiro. E aí você teve o processo, está tendo os processos para que essas pessoas possam se defender, apresentar sua justificativa, né? E para que elas sejam efetivamente responsabilizadas pelo que fizeram. Então você tem a condenação daqueles que efetivamente, pessoalmente depredaram os bens e participaram dos movimentos, você tem a condenação dos vários núcleos, né? E a mais recente, e que é uma grande novidade para o Brasil, foi a responsabilização dos chefes, aqueles que comandaram tudo isso. O ex-presidente da República, ministros das pastas militares e ministros das pastas civis, que estiveram no comando de tudo aquilo que aconteceu. Não foi só aquele fato, havia inúmeros outros, né? Havia uma espionagem dentro do governo que também era inconstitucional e ilegal, espionando os cidadãos, havia um plano para matar autoridades brasileiras. Veja só que coisa grave, não é? Bom, mas aí acontece esse momento mágico também, que é o momento, digamos assim, de renascimento constitucional, quando o Supremo Tribunal Federal julga o ex-presidente, julga esses ministros militares de altas patentes militares e os condena pelo crime de golpe de Estado, pelo crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito. E não apenas, é bom lembrar, eles foram condenados não apenas à pena de prisão, mas também à pena de multa e à pena de indenizar o povo brasileiro pelos danos que eles causaram. Isso é muito importante, né? Não é apenas essa ideia de prisão, né? Mas é a ideia também de indenização, quer dizer, também essas pessoas vão ter que pagar pelas coisas erradas que fizeram. E eu espero muito que, Avenato, eu vejo elogio muito a iniciativa do ministro Flávio Dino, né, de agora determinar que inquérito seja levado à frente para investigar os outros crimes que foram cometidos por esse governo, eu chamo de antigoverno, né? Um governo que descumpriu a Constituição, que se pôs contra a Constituição, que militou contra a Constituição, um governo anticonstitucional, liderado por Bolsonaro e por essas outras pessoas, que levaram a danos enormes para o povo brasileiro, né? A gente não pode se conformar com aquilo de errado que foi feito, não pode se conformar com as ofensas que essa pessoa e os outros que participaram disso dirigiram contra o povo brasileiro. A gente não pode se conformar com o fato deles terem descumprido deveres, terem acabado com políticas públicas de construção de igualdade, de construção de liberdade dentro do Brasil. A gente não pode se conformar com isso. A gente tem que lembrar, punir e levar à frente o nosso projeto democrático. O povo, nós, o povo, escolhemos esse projeto lá em 88. Lá atrás, naquele discurso, que eu acho que é uma das páginas mais lindas da história política brasileira, o discurso de Ulisses Guimarães, quando foi promulgada a Constituição de 88, em 3 de outubro de 88, ele dizia uma coisa que eu acho bonita, ele diz assim: nós temos verdadeiro nojo da ditadura. Nós não vamos admitir mais que a ditadura exista no Brasil. Nós vamos construir o Brasil de forma democrática, vamos fazer com que o povo cada vez mais participe do poder, nós vamos cometer os nossos acertos e erros, mas vamos cometer isso porque nós decidimos juntos, respeitando uns aos outros, todo mundo igual, todo mundo dentro do mesmo espaço, né? Com as suas ideias diferentes, mas querendo todo mundo construir um mundo melhor. Isso é extremamente importante. E só lembrando, né, desembargador, lembrando que você já tinha dito, inclusive, isso, crime é crime. Todo criminoso tem que ir para a cadeia, tem que pagar pelo que fez. E a gente vai encerrar, vou te deixar uma pergunta aqui. Fake news é crime? Oh, mas é claro que é crime. Você criar um ambiente de ódio entre as pessoas, ofendendo alguém, fingindo que aconteceu uma coisa que não aconteceu e tentando dizer que isso é verdade, é claro que é crime. A lei brasileira já prevê isso, né? Ela pode ainda ser mais aprimorada. A gente precisa
de normas mais protetivas do que as que já existem aqui no Brasil, né? Isso depende de um empenho do Congresso, mas depende, sobretudo, do empenho nosso, né, de cidadãos e cidadãs, de elegerem um Congresso, de elegermos representantes que efetivamente tenham imbuído essa ideia de que devem nos proteger, porque a Constituição determina isso, né? E só para arrematar também, você fez a pergunta da anistia. A anistia que está sendo pretendida é uma anistia contra a Constituição. Por duas razões, né? A Constituição brasileira não autoriza anistia para crimes desse tipo, que são contra ela mesma, contra o Estado Democrático de Direito. E também a ordem internacional, o direito internacional também não autoriza, né? Porque essas pessoas que cometeram esses crimes como agentes do Estado, né? Eles estavam ocupando cargos fundamentais dentro do governo. E se o Brasil perdoa essas pessoas, ele está se auto-perdoando, está perdoando o seu próprio governo, e isso está errado. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas, né? Quer ver, Renato? Não existe, no senso comum, alguém cometer um crime e depois dizer para a vítima: olha, pode ficar sossegada, porque eu já me perdoei. Não existe isso, é ridículo, não é mesmo? Não É existe. verdade. Então a gente precisa levar à frente isso. Renato, parabéns pelo seu trabalho. Isso, Parabéns por essa imprensa maravilhosa, independente, autônoma, autêntica, que tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com a informação, tem um compromisso com a justiça. Para mim foi um prazer enorme bater esse papo com você. Desembargador, da mesma forma, eu me sinto extremamente honrado em recebê-lo aqui. Quando você deixar de ir um pouco para São Carlos, passe por Ribeirão, a gente vai tomar um chopp no Pinguim aqui, tá bom? Eu vou com prazer enorme. Tenho saudade daí, né? Eu trabalhei, no começo da minha carreira, trabalhei aí, né? Eu não E tenho sabia. saudade dessa região. É isso. Quando eu comecei na magistratura, eu escolhi para Ribeirão Preto. Ah, que E bom. tive uma experiência maravilhosa aí. Então você conhece o nosso clima quente aqui, tórrido, na verdade, né? Tem o inferno e tem Ribeirão. Eu adorei estar aí, viu? Adorei. Que bom. Desembargador Alfredo Atier Júnior, muito obrigado a você, um abraço com muito carinho e espero vê-lo mais vezes aqui em Ribeirão. Um abraço, obrigado. Um abraço afetuoso. Obrigado, Tchau. Obrigado. E um abraço também a você que nos acompanhou até agora. Nós ficamos por aqui, mas o Pode Tudo volta semana que vem. Até lá. Tchau.